Bem, boa noite, boa tarde, bom dia, pessoas. Péssimo dia, mas vamos lá. Esse aqui é um AF. Faz um bom tempo, uns bons meses que eu não faço AF. Achei algumas frases, duas na verdade, de um mesmo anime, no mesmo episódio. Uma bem longa, uma bem curta. Eu acho que vale a pena debater um pouco, e essa é a primeira delas. O personagem que conversa ou pronuncia a frase em específico, que deve estar no título, que essa aqui é a curta. A gente vai no título, tá na descrição. Ele não tem nome, eu não sei o nome dele ainda. Eu vou chamar ele no título de Tio, ou Oji-san. Porque ele ainda não ganhou um nome no anime. Quando ele receber o nome, eu mudo pro nome dele oficial. Se eu descobrir o nome dele. Talvez eu pesquise um pouco, mas eu não sei se eu vou encontrar também o nome dele, tá? Eu vou dar uma olhada depois, mas acho que não vou. Tem que esperar novos episódios pra daí talvez revelar. Isso já aconteceu em outros animes de AF também, aliás. Mas então fica como Oji-san, o Tio mesmo, um nome genérico. E o personagem que eu tô me referindo é esse aqui, ó, gravando pra vocês a tela. Esse é o Oji-san, na sua forma mais idosa. Depois tem a forma um pouco mais nova dele, de flashback. Ele fala uma frase importante nessa fase mais nova também. Mas na fase idosa, assim, de sábio, entre aspas, né? Mas ele é sábio de fato, né? Mas ele é um personagem dificílimo. Caráter e moral muito dúbia e muito difícil. Esse personagem é tanto luz quanto sombra ao extremo. Tá? Ele é foda e um desgraçado. A frase que ele fala desse pequeno F de hoje é a seguinte, ó. Ela é bem curta e dá pra pôr no título de boas. O anime eu não falei o nome do anime, né? Chikyu no Don Nitsuki Tsuite. Chikyu no Undou Nitsuite. É um mangá que eu queria comprar, mas agora eu tô desempregado, então não sei quando eu vou comprar esse negócio. Enfim. A frase tá no título, provavelmente, já tá ali, ó. Liberdade sem moral é puro caos. Por que eu peguei essa frase pra conversar um pouco? Porque ela é bem interessante na hora de desdobrar ela. Quando você pega, por exemplo, toda a existência espontânea da natureza, sem nenhum lastro de conhecimento, de conceito, de regra, de determinação, sei lá, de cercamento, de algo que torna aquilo uma coisa racionalizável, algo palpável, é livre, né? Antes de você falar que uma célula é uma célula, ela é uma coisa aleatória que age de maneira aleatória. Quando você vai delimitando e explicando o comportamento daquela entidade, célula, bactéria, vírus, o que quer que seja, o metabolismo, os instintos, as aptidões, as características, né? As tendências, os comportamentos, você escolhe. Você vai, de algum modo, limitando a liberdade daquilo que era caótico. Todo conhecimento, ao conhecer, iluminar, esclarecer, determinar e, de algum modo, materializar uma realidade, ele limita a liberdade inicial. Isso é uma moral epistêmica, uma moral do próprio preenchimento em relação com a natureza, ou com a matéria, ou com a realidade em si, onde esse preenchimento vai delimitando a compreensão e a compreensão vai limitando as potencialidades. Aquilo que era infinito, incompreensível, indomável, ganha delimitações científicas, culturais, linguísticas, antropocêntricas, tá? No caso da espécie humana. Então, quando você pega a moral, e a moral aqui é o desdobramento da vontade colapsando a realidade em significado, toda vez que a sua vontade individual, ou social, histórica, social, né, transitando pela sua existência temporal também, né, causalidade de interações, eventos e coisas do gênero, o que você entende por realidade é sempre moralizado. O que você entende por conhecimento é sempre moralizado. Por comportamento, por determinações, compreensões, significados,
sentidos, direções, é sempre moralizado, tá? Então, no sentido mais origem da palavra mesmo, da sua essência, por assim dizer, a liberdade vai se limitando. E toda a limitação da liberdade é uma limitação moral. Então, liberdade sem moral alguma é puro caos. Caos é uma palavra que não delimita qualquer tipo de regra, qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de previsibilidade. O caos é puramente aleatório, é indescritível. Toda vez que você descreve o caos, de algum modo o caos não é caos mais. O caos perde a natureza, perde a identidade, perde a sua espontaneidade, se torna uma tentativa de compreensão do incompreensível. Então, o próprio caos é moralizado. O que é interessante também pensar, né? Se você tem uma perspectiva de consciência, e essa consciência, ela pensa ser caótica, ao pensar ser caótica e descrever o caos, ela não é mais caos. É moral, é conhecimento, é tentativa, é organização, é ordem. Então liberdade sem moral é puro caos, no sentido mais suprassumo da sua expressividade. Então pode-se dizer que o caos puro mesmo, seja impossível. Porque para o humano poder descrever a ausência completa de controle, sem descrevê-la, porque ela é indescritível, ele não descreve. Então, se ele não descreve, nem sequer ele consegue constatar e conceber que existe ausência completa de controle, ou de conhecimento, ou de fronteira, né? Qualquer que seja. Então, o pressuposto é, você obrigatoriamente colapsa em ordem, ou entropia, né? Que é ao contrário, é da ordem para o caos, entropia, o que é engraçado. Mas, obrigatoriamente, você colapsa em estabilidade, ou tácita estabilidade. E esse colapso é moral. É moral, é significativo, é existente. E é real. Ele materializa a realidade, materializa a existência, materializa o procedimento de vontade efetivada no mundo. Vontade do indivíduo aqui que se individualiza, se contorna como identidade, né? Então, o puro caos é indescritível e inalcançável. Ao mesmo tempo, a moral é inevitável. E ela acontece e colapsa em realidade o tempo inteiro. Então a liberdade plena é inalcançável também, porque a liberdade plena não pode ser limitada de maneira alguma, restringida de maneira alguma, contornada, delimitada, apreendida de maneira alguma. Então, no sentido epistêmico do negócio, no sentido mais análise das potências primárias, por assim dizer, das palavras, jamais conhecemos a liberdade. Porque toda a liberdade que a gente conhece é uma liberdade ilusória, falsa, que nada mais é do que uma marionete que dança na mão do controlador, do Puppet Master. E o Puppet Master, o puppeteiro, né, tem um nome, titereiro, alguma coisa assim. Ele é o que está controlando as cordas, sendo controlado, por sua vez, por cordas que ele nem sabe que está controlando ele. E se ele descobrir que ele é controlado por essas cordas, que são aleatoriedade, liberdade e caos, ele colapsa em determinação. Ao perceber que você é controlado, que você é manipulado, que você é determinado, e criando essa ideia, criando essa interpretação e essa leitura de determinação, e de que você tem limite, a sua liberdade se limita. E o caos puro evapora. Quando ele evapora, a moral se estabelece. A moral é o quê? Ah, eu sou um escravo da natureza. Ah, eu sou um escravo das vontades sensoriais. Sou um escravo das vontades intelectuais, das vontades culturais, das vontades religiosas, não sei. Toda vez que você percebe que está sendo, ou melhor, dançando junto a um cenário, automaticamente esse cenário se materializa. Colapsa em realidade. E automaticamente o caos, que seria a indescritibilidade dessa dança cósmica, dessa dança indescritível mesmo, ela deixa de existir. E ela é encoberta. Ela é soterrada. Ela é
anacronizada por uma perspectiva. E essa perspectiva sempre vai afunilar a liberdade em moral. E o caos vai se evaporar. Evaporar, entrar em menor intensidade, diminuir a sua potência. Quando é que o caos volta à sua morada, volta à sua aplicabilidade? Quando você questiona a determinação, o contorno, a realidade, a existência, o significado, o sentido. Quando você questiona e suspende o juízo. Quando você filosofa. Toda vez que você filosofa, o caos brota. Brota jorrando da terra. Como se fosse uma fonte natural de petróleo ou de água. Um geyser. Ou algo do gênero. Ele explode. Né? Então a questão, ela tira a tampinha de uma panela de pressão que a gente está tentando controlar desesperadamente, e essa pressão interna da panela explode que nem merda no ventilador. E o caos volta a ser livre. E a liberdade volta a ser livre. E a moral deixa de ser moral. E o controle deixa de ser controle. E a ilusão deixa de ser ilusória. Porque a ilusão é a ilusão de controle. E a ilusão, quando ela dissolve, você vê aquilo que é mais real do que a ilusão. E o mais real do que a ilusão não é possível de ser categorizado, conceitualizado. Não é possível de ser descrito em linguagem ou em interatividade. Então essa frase desse personagem, que é o tal do tio aqui, do anime Chikyu non dou ni tsuite, ela é meio sem querer, mas ela é muito propositiva. Tá? Ela é meio assim, ela é sagaz, muito bem encaixada. E ela está descrevendo uma sociedade, onde a sociedade, quando asfixiada, moralizada, gera pressão. E essa pressão da liberdade asfixiada, da moral aplicada, da regra desenvolvida, gera repressão. E essa repressão pode gerar rebelião, rebeldia, pode gerar sofrimento, pode gerar dor. E gera mesmo. Gera sofrimento, gera dor, gera incômodo, gera inúmeras coisas. Então toda vez que você tem uma liberdade cindida, controlada, determinada, asfixiada, o indivíduo sofre. Então você pode usar isso como pressuposto de iluminação. Se sua liberdade está sendo de algum modo limitada, sua potência está sendo de algum modo comprometida, se sua identidade está de algum modo sendo determinada mesmo, no sentido de controlada, de algum modo sendo possuída, estão tomando posse de você. Toda vez que você perde a sua aleatoriedade, a sua criatividade, a sua engenhosidade, a sua vontade plena e aleatória, você se sente mal, é engaiolado. E a angústia aparece, e o sofrimento aparece. É um pressuposto da psicologia bem interessante de ser pensado. Tá? Como é que você alcança, através do caos, a quebra dos paradigmas conceituais que prendem você a roteiros sociais, roteiros epistêmicos, roteiros de moral em geral, moral das mais diversas, intelectual das mais diversas, né? E como essa prisão asfixia a sua existência. Vou dar um exemplo particular. Eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou tendo a minha previsibilidade de futuro financeiro e de estabilidade, estabilidade de vida, de dignidade de vida, ameaçada. A minha liberdade de me manter seguro está sob pressão. E quando está sob pressão, eu me sinto mal, sofro. E sofrendo nessa situação, eu começo a me tornar instável. Essa instabilidade pode gerar autodestruição, pode gerar um círculo vicioso de agonia, pode gerar movimentos aleatórios que eu mesmo perco o controle. Isso já acontece quando você está em situação de estresse, você perde o lastro do manuseio racional do seu dia a dia, né? Você começa a fazer coisas besteiras aleatórias e perde completamente o controle de si mesmo e tal, outras coisas, então é perigosíssimo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender qual é a perspectiva da minha liberdade que está sendo pressionada e entender a ilusão.
E entender que eu não estou sendo de fato, realmente aniquilado pela realidade. Mas que é tudo um joguete, que é tudo um tabuleiro falso, que é tudo uma ilusão, que é tudo um teatrinho mesmo. Se eu entender da perspectiva de me libertar do sofrimento, que é uma coisa budista também, né? Onde a minha liberdade não está sendo asfixiada, apesar de eu estar entendendo assim e materializando assim, eu posso me purificar e me pacificar. E através disso, talvez, não me submeter mais à ganância, à posse desenfreada de coisas materiais, à ansiedade de não ter dinheiro para comprar coisas. Eu posso fluir na existência na minha efemeridade, na minha transitoriedade, na minha não identidade, na minha impermanência. Isso seria a paz. Por quê? Porque seria onde eu não teria mais a dor, a angústia constante da minha moral pressionando minha liberdade originária, que é sem forma, sem contorno, sem delimitação ou determinação. Eu poderia ser o caos. E ser o caos é existir em sua máxima potência. Então, de um ponto de vista mais teleológico, religioso ou budista, de filosofia e de pensamento, né? É um possível ângulo de interpretação da libertação de si mesmo, né? Em religião, ou em filosofia, ou em perspectivas psicológicas, análises de engenharia psicológica, né? Por assim dizer. Autoengenharia psicológica, entre outras coisas. Então essa frase é muito boa, tá? Para debater esse assunto que me aflige agora. E eu usei como ponto de trampolim para fazer uma reflexão sobre a minha própria situação atual de angústia. Porque eu estou extremamente angustiado. E eu tenho meio que a possibilidade de ter um diagnóstico, uma possibilidade de libertar-me da angústia, abandonando a angústia. Porque ela é falsa. Ela é ilusória. Ela é útil. Mas abandonar as coisas e ter um desapego completo é muito complexo. É muito difícil. É por isso que você demora décadas para fazer isso. Se treinar, né? Se não treinar, fica que nem eu aqui, né? Aquele que entende a teoria, mas não coloca em prática. Entende entre aspas, tá? Porque como não coloca em prática, não entendi de verdade. Então é isso. Valeu pela presença, pessoas. Até a próxima frase aí do anime. No caso, o mesmo anime. Mais um AF. Frase bem mais longa. Do mesmo personagem. Muito boa, tá? É isso aí. Até depois, grato pela presença e falou. Obrigado. Até depois.